Muito bom. Vamos lá então. Pessoal, vamos começar então a aula, beleza? Então vem comigo, fica atento, presta bastante atenção, fecha a porta aí do quarto para você não ser interrompido, beleza? E vamos lá começar a aula. Eu coloquei aqui essa pirâmide e esse bonequinho com uma representação, né? A pirâmide ela vai representar a igreja corporativa. E o rapazinho aqui, né, o bonequinho aqui perfeito que eu desenhei, ele vai representar então a igreja bíblica, tá certo? Então o primeiro ponto, igreja corporativa e igreja bíblica são diferentes, tá? São diferentes. A gente vai discutir com muita cautela, com muita sabedoria, a gente vai tentar fazer o máximo para não ser parcial, para não julgar, não é? Porque embora o modelo estrutural não seja o apropriado, isso vai revelar os desdobramentos enfim, né? Vai ter vários desdobramentos ruins também, né? Ruins, bons eu não acredito que tenha não. Mas não dá pra gente condenar, beleza, galera? Então a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que a gente não pode condenar os modelos estruturais da atualidade por eles não estarem formatados, digamos assim, de acordo com o ensinamento bíblico, tá certo? Até porque a maioria das igrejas formataram, né, a estrutura eclesiástica da sua igreja de uma forma inconsciente. Beleza, galera? Eles não foram lá e olharam o modelo do mundo, o modelo corporativo e apropriaram-se daquilo conscientemente. Enfim, não. Algumas fizeram isso, né? E a gente não vai citar nomes aqui. Então, por exemplo, sempre quando a gente for citar o nome de uma igreja que ela não carrega um ensinamento bíblico, no nosso seminário, nós temos costume de chamar essa igreja de Igreja da Nicarágua. Tá bom? Então, a igreja da Nicarágua, ela copiou mesmo, ela tinha o objetivo de fazer negócio, de criar números, né? E estava preocupada com quantidade, ela analisou o modelo estrutural corporativo e copiou para si, e beleza, né? E mandou bala. Então, a igreja da Nicarágua fez isso conscientemente. Agora, nós temos outras igrejas, não é? Que copiaram esse modelo estrutural, mas fizeram isso de uma maneira muito ingênua, sem perceber realmente o que estava acontecendo. Ele viu outros modelos de igreja, foi lá e copiou e se apropriou dele, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem no mundo corporativo? O mundo corporativo, ele é subdividido por, não vamos dizer classes, né, mas vamos dizer por camadas, tá? Essas camadas, elas se associam com os níveis e os cargos disponíveis dentro do mundo corporativo, certo? Por exemplo, no mundo corporativo, na estrutura de pirâmide, vamos colocar assim, né? Sendo que a base da pirâmide, né, é o nível mais básico e o topo da pirâmide são os níveis mais importantes, vamos dizer assim, né? Então, aqui na base, quem a gente tem, né? Geralmente, dentro da estrutura operacional da empresa, na estrutura, no cargo mais básico, a gente tem o pessoal de operações, né? O pessoal operacional, que trabalham, que usam a força, né? Enfim, né? Vocês entendem. Não vou ficar citando profissão aqui não, porque a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão aí de fazer transmissão ao vivo e tudo que é jogado na internet, você sabe como é que é, né? Então, você sabe que toda a estrutura tem, então, a sua camada básica, a gente vai chamar aqui, então, essa estrutura de estrutura operacional, beleza? Depois, na próxima estrutura, quem a gente tem? A gente tem, vamos colocar aí, dependendo da empresa, a gente tem aí o encarregado, né? Vamos colocar o encarregado aqui. A gente tem o encarregado. Depois do encarregado, vamos colocar que a gente tem... algumas empresas colocam gerentes, outros colocam supervisor. Vamos colocar encarregado, supervisor, igual, beleza? E aqui a gente vai ter, então, na terceira camada, a gente vai ter, então, a gerência. Certinho? Então,
setor operacional, que é o setor mais básico da empresa, né, que fica na primeira camada. Vamos colocar aqui primeira camada, segunda camada, terceira camada. Certo? Na segunda camada nós temos aí supervisão, encarregado de supervisão. E aí na terceira camada, então, a gente pode colocar aí a gerência. Gerência, certo? Depois, na quarta camada, a gente pode colocar, então, diretoria, certo? Vamos colocar aqui, então, a diretoria. E no topo da pirâmide, né, por cima da carne seca, nós temos, então, o presidente. Beleza, galera? Então, vamos recapitular. Numa estrutura corporativa, a gente está falando de empresa. Beleza? Empresa, negócio, dinheiro. Fechou? Então, vamos lá. Na estrutura mais básica, nós temos, então, na primeira base, nós temos o pessoal do operacional. Beleza? Na segunda camada, nós temos, então, supervisão. Nós temos encarregados. Ok? Depois, nós temos a gerência, que está na terceira camada. Na quarta camada, nós temos os diretores. E aí, lá em cima, no topo da cadeia alimentar, por cima da carne seca, nós temos, então, o presidente. Eu acho que é o sonho, né, de todo mundo que está na base. É subir os degraus e chegar até a presidência, talvez ter o seu próprio negócio, montar aí o seu meio de trabalho autônomo, né? Viver sem depender de patrão, etc. Mas enquanto isso não acontece, né, a gente tem que se submeter, não é mesmo, às exigências de mercado e se adaptar e trabalhar para os outros, né? Mas trabalhar para os outros, talvez aí pode ser por um momento. Eu quero saber de você, né? Quem trabalha em empresa e registrado, quem trabalha em empresa registrado, vamos lá, quero ouvir você. Quero ouvir não, né? Eu quero ler. Então você que trabalha aí em empresa, você vai colocar eu trabalho registrado, eu. Cadê? Vamos lá. Quem trabalha aí registrado? Você que trabalha registrado, isso que eu falei é verdade? A sua empresa, ela segue mais ou menos essa estrutura? Vamos lá, galera. De dinheiro nós entende. Armando, você é um mega empresário, não é? De dinheiro você entende. Me faz um vale aí, já que você entende bastante de dinheiro. Maria do Rosário, boa noite, minha irmã. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Ah, o Paulo Júnior, o Juninho. Boa noite, Juninho, tudo bem? Fica à vontade no nosso meio. Muito curiosa, Andréia. Você já entregou seu TCC, Andréia? Você estava se formando? Eu não sei se você já se formou. Vamos lá. Operacional. A Cirleide colocou assim: operacional é igual peões. É isso aí, galera. Operacional são os peão. São os peão da fábrica. Já trabalhei, agora estou descansando. Tá descansando, né, Cirleide? É isso aí, vida boa é assim mesmo. Tá vivendo de renda, né? Ó o Natan. Natan Costa, boa noite, Natan, tudo bem? Eu sou estagiário, conta. Ô Alisson, mesmo você que é estagiário, a gente tem, né, essa estrutura que eu fiz, a estrutura mais básica, beleza? Mas nós temos aí, dentro de cada estrutura, no espaço entre cada etapa, vamos dizer assim, cada degrau, né, nós temos aí as subdivisões, não é mesmo? Aí tem estagiário, enfim, office boy. Quem nunca trabalhou de office boy, né? Office boy é uma profissão que está em extinção, né? Por causa do avanço do mundo tecnológico. Em banco a hierarquia é muito mais nítida. É verdade, Alisson, é verdade. Qual a estrutura hierárquica aí dentro do banco que você trabalha? Tem o estagiário, que é antes do peão. Ou é depois do peão? Depende, né? Depende sobre que tipo de estagiário você é. Se você for estagiário específico de uma área, não é? Aí então você também pode estar se dando bem. Vamos lá, galera. Qual que é a estrutura? Quem trabalha registrado aí? Ó, quase ninguém tá... Vamos lá, gente. Quem trabalha registrado aí? Coloca eu. Ninguém trabalha registrado aí? O que vocês estão fazendo?
Certo, certo. Até uma galera aqui que trabalha, então, registrado. Rafael, o Alisson, o Jefferson, a Bruna. É isso aí, galera. Show de bola. Show de bola. Monique. Seja bem-vinda, Monique. Monique trabalha registrada, Monique, também? No mundo corporativo? Sem humilhar, Gardênia. Vamos lá, pega leve com o negão. É isso aí, galera. Então vamos lá. Então você percebeu que dentro do mundo corporativo funciona assim, não é? Então nós temos aqui as faixas, né? Nós temos a base, depois no segundo degrau nós temos aí supervisor e encarregado, depois no terceiro nós temos aí a gerência, no quarto a diretoria e lá no topo o presidente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E me responde aí nos comentários com bastante sinceridade. Cara, quem entra como operacional? Quem entra aqui na base da pirâmide, não é? No mundo operacional, o Alisson aí que tá como estagiário abaixo do operacional, como disse a Gardênia, não é? O seu interesse é permanecer aqui? O seu interesse é ficar aqui para sempre? Qual o seu objetivo? Seu objetivo é ficar para sempre na base? Ou você deseja crescer, você deseja galgar aí novos degraus, você deseja subir na empresa? Qual é o seu objetivo dentro da empresa? Você conhece pessoas que estão aqui e gostam de ficar aqui e tem isso como planejamento, né, de ficar na base da pirâmide ou geralmente não? Geralmente as pessoas elas estão querendo sempre mais, né? Até mesmo aqueles que são mais acomodados, não é? O cara que é mais acomodado e que ele vive nessa linha aqui, não é? Na linha básica da estrutura da pirâmide, e embora ele seja acomodado, isso não quer dizer que ele seja satisfeito, não é? Porque nós temos pessoas assim também, nós temos pessoas satisfeitas. Agora, insatisfeita, mas acomodada, né? Agora, olha que interessante. Quanto ganha quem trabalha aqui na base da pirâmide? Quanto ganha quem trabalha na base da pirâmide? Geralmente, um salário e meio, R$1.200, R$1.500. Qual o salário? Mas vamos colocar aqui R$1.500. R$1.500. Certo? É de quem está na base da pirâmide aqui. Então quem está na base da pirâmide, vamos supor que ganha aí R$1.500. Pô, R$1.500 é dinheiro pra caramba, velho. É muito dinheiro, dá pra você fazer muita coisa. Meu, imagina, quantas vezes dá pra você ir no cinema com R$1.500? Velho, você tá louco. Imagina, então, quantas vezes dá pra você ir no mercado, sei lá, comprar chiclete, velho, chocolate, você é louco. Dá pra comprar quantos ovos de Páscoa, meu? R$1.500 dá pra comprar aí não dá pra comprar muito não, mas dá uns 20 ovos de Páscoa, né? Pô, é dinheiro pra caramba, não é? É muito dinheiro, é muito dinheiro pra quem tem 16 anos, pra quem tem 17 anos, pra quem tem 18 anos, isso aqui já começa a não bastar mais, não é? Porque o cara que tem 18 anos, mano, ele quer estudar. Então ele ganha R$1.500, ele quer estudar. O que ele quer fazer? Ele quer fazer psicologia. Aí ele vai fazer psicologia, o curso dele custa R$900. 900 conto. E aí, então, sobra quanto para ele? R$600. R$600, mas aí ele quer colocar um pacote de internet no celular dele, bacana, legal, R$100. E aí, então, já falta R$500 para ele. Isso sem contar ajudar em casa, não é? Porque quem trabalha aqui, geralmente, não é filhinho de papai, não é filhinho de mamãe. O cara tá ralando, velho, tá ralando para conquistar as coisas, não só para si, mas para ajudar em casa também. Acaba que R$1.500 para um jovem de 18 anos, de 19 anos, de 20 anos, pode até ser um dinheiro que baste para o necessário. Para um menino de 16, 15 anos é dinheiro pra caramba, velho. Pra gastar com videogame. Bicho, dá pra você comprar pelo menos uns 10 jogos aí de videogame por mês. Então é dinheiro pra caramba. Dá pra você comprar um celular aí, parcelar em algumas vezes, enfim, né? Mas, conforme a sua idade vai avançando, velho, não tem jeito. Se você tem 30 anos,
E aí você tem filho, você tem esposa, você mora de aluguel. Velho, R$ 1.500 não dá. R$ 1.500, você paga o aluguel aí, vamos colocar, você mora numa casa pequena, você paga então um aluguel de R$ 600. Aí você paga um aluguel de R$ 600, água e luz já vai aí mais R$ 150. A gente está falando de R$ 650. Enfim, vai compra do mês, mais 500 conto, mais fralda do menino, caderno, um monte de coisa, Não dá, não dá, não dá. E aí o que acontece? Quando você está na base da pirâmide, velho, e você ganha R$ 1.500, você sonha. Você sonha com o quê? Você sonha com os 2.500 do encarregado, né? Ou da supervisão. Mas 2.500, dependendo da sua família, dependendo das suas necessidades também, não dá, velho. Não dá para viver. Se você tem aí filhos, se você paga aluguel, se você tem um desejo, por exemplo. Ó, quem ganha R$ 2.500, primeiro, só paga conta, certo? Quem ganha, desculpa a sinceridade, gente, mas quem ganha de R$ 5.000 para baixo, família, tá? Pai de família, não estou dizendo menino de 18, 19, 20 anos, não, que R$ 5.000 é um salário até razoável. Mas vamos colocar como pai de família, que tem lá seus 2, 3 filhos, paga aluguel, etc. Cara, se ganha de R$ 5.000 para baixo, só paga a conta, porque não dá para você fazer, por exemplo, não dá para você pensar num projeto de financiamento de uma casa. Você compra um carro, beleza. Você compra um carro e aí depois então você não consegue fazer mais nada, né? Porque você paga um carro, aí o seu salário vai arrancar em R$ 1.000 por mês, parcela de carro, já era, velho. Ou carro ou faculdade. Mas não dá pra você financiar uma casa, não dá pra você, enfim, não dá pra você viver com conforto, talvez que você gostaria de viver, né? O que acontece, gente? Por que eu tô falando isso? Talvez você não esteja entendendo. Ah, pastor, por que isso tem a ver com teologia? O negócio é o seguinte, velho. Quando você tá aqui na base, quanto mais na base você tá, mais alto você pensa. Você quer subir. Você quer subir, você quer crescer. E aí, para você crescer, quais são os métodos que você usa para crescer? Você estuda? Você estuda? Você se aperfeiçoa? Beleza. Se você faz isso, beleza. Show de bola. Mas e aquelas pessoas que usam de outra estratégia, velho, para crescer na empresa? Por exemplo, puxar a sardinha do patrão. Tem gente que faz isso? O puxa-saco, chamado puxa-saco, né? No termo popular mesmo. Tem gente que faz isso para subir na vida? Tem gente. Outra coisa, quem está na sua frente aqui, vamos supor, você é operacional, você quer estar como encarregado. Aí você tem que ver, então, surgiu uma vaga. Surgiu uma vaga, quem é que vai disputar essa vaga? É todo mundo que está aqui embaixo. É sempre o melhor, o mais preparado. É sempre o melhor e o mais preparado que sobe na vida, que ganha o cargo, que ganha um novo cargo. É sempre assim que funciona? Não. Não é verdade, né? Vai depender de uma série de coisas. O que acontece? Esse sistema estrutural aqui, gente, ele propicia ambição, né? E é muito bom você ter ambição, tá certo? Dizem que a ambição e cristianismo, eles não coadunam, isso não é verdade. Você deve ser ambicioso, tá bom? A palavra ambição não é um termo pejorativo, muito pelo contrário. Se você souber direcionar e aplicar de uma forma exata, de uma forma boa, bacana. Se você tiver ambição, por exemplo, por ver a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, se você tiver ambição de ver o reino crescendo, se você tiver ambição de ver o nome de Jesus sendo pregado em todas as terras, isso seria, por exemplo, uma ambição pejorativa, uma ambição ruim? Não, claro que não, não é? Então a gente precisa saber diferenciar essas coisas. Mas no mundo corporativo, se você deseja chegar lá no cargo de diretor, né? Você quer chegar lá, você quer ganhar, vamos lá, 30 mil. 30 mil por mês, né? 30 mil por mês. Se não dá dando pra ver, beleza. 30 mil por mês. Quem gostaria aí de ganhar R$ 1.000 por mês, manda aí um monte de joinha, 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 joinha. Agora é isso mesmo, Alisson. Nem fala mais, tá puxando sardinha, né? Tá criando um network. Exato. Então é isso aí, galera. É isso aí, voltou, ó. Tinha caído aí a net de algumas pessoas, não é? Mas agora tá show de bola.
E se tem 40 então, né, Adriana? Se tem 40, o cara tá desesperado já. Então o que acontece? Nessa estrutura corporativa, gente, as pessoas, eles querem crescer, entendeu? E aí, a gente lembra, você então que está estudando teologia, você que está fazendo um olhar, tá olhando para a Bíblia, né, com um olhar mais apurado, mais analítico, o que a Bíblia diz sobre a natureza do homem? O que a Bíblia diz sobre a natureza do homem? Abre a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, por exemplo, lá em João, em João não, melhor, abre a sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Olha lá. Romanos capítulo 3, Romanos 3, 10. Tá certo? Se você não tem uma Bíblia aí perto, e talvez você só tenha do celular, não se preocupe, eu vou ler aqui, você fique em paz, beleza? Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 10. Diz assim, como está escrito, não há um justo. Não há um justo. Nenhum sequer. Não há um justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se desviaram. Versículo 12. Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Veneno de... Peraí, pulei aqui. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua, urdem de engano. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A boca deles é cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar o sangue. Então, esse é o testemunho da Bíblia a respeito da natureza humana. Certo? Em diversos textos, por exemplo, se você pegar o livro de Romanos, que é um tratado teológico, certo? Todas as estruturas da sã doutrina são lançadas aqui no livro de Romanos. Então, se você pegar, por exemplo, o livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 7, vai mostrar sobre a corrupção da natureza humana. Nós temos uma natureza corrupta, certo? Nós temos uma natureza corrupta, o homem é mau. O homem é mau por natureza, o homem sem Deus, certo? O homem sem Deus, ele não tem outra opção a não ser fazer o mal, certo? E o mal que a gente está dizendo aqui é aquilo que desonra a Deus, é aquilo que desonra a Deus. Outro dia eu vou falar para você sobre isso, talvez na próxima aula, sobre moral social e moral bíblica, tá certo? O homem, ele é mau, sua natureza ela é corrompida, tá certo? Então ele é impossibilitado de fazer o bem, mas esse bem que ele é impossibilitado de fazer é o bem de agradar a Deus. Ele é impossibilitado de agradar a Deus. Mas, no entanto, ele pode fazer um bem social, certo? Ele pode fazer um bem social, como dar uma cesta básica para uma família que estiver passando necessidade, ajudar um idoso a atravessar a rua, enfim, guiar um cego, enfim, pode fazer um bem social. Eu usei esses, tá bom? Esses exemplos, mas existem inúmeros, tá certo? Então, o fato de uma pessoa ser má teologicamente quer dizer que ela é má para Deus, tá certo? Ela é má para Deus. Agora, isso não quer dizer que ela é má para a sociedade, tá certo? Por quê? Porque a moral, né, que vai ser parâmetro do que é certo e errado dentro de uma sociedade, ela é completamente distinta da moral bíblica. Beleza? Então a gente precisa separar aqui. Então, para Deus, né, o homem, ele é mau. Ele é mau em que sentido? Ele é mau no sentido de que ele não pode fazer o bem. E o bem é Deus. Entendeu? O bem é Deus. Vem de Deus. Então, se o homem está desligado de Deus, ele é incapaz de fazer o bem. Agora você pega, então, esse homem mau, esse homem incapaz de viver para a glória de Deus, incapaz de fazer o bem para Deus, será que ele olha para o próximo com altruísmo? Será que ele olha para o próximo, amando o próximo incondicionalmente como Deus nos ama? É claro que não. É claro que não. Né? As relações, elas são movidas por interesse. Já dizia o Aristóteles. O Aristóteles, 400 anos antes lá de Jesus, o Aristóteles dizia assim, olha, tudo que o homem faz é em busca de um bem. Ele busca uma finalidade
que seja interessante para ele, né? Isso é o Aristóteles, né? Lá 400 anos antes de Jesus. E aí ele fala, né? Tem a famosa frase do Aristóteles: o homem é um animal político. Por que o homem é um animal político? Porque o homem, ele tem a capacidade de influenciar os outros para que os outros cumpram seus próprios objetivos. Entendeu? Então tudo que o homem faz, coletivamente ou individualmente, tudo que o homem faz é visando o seu próprio interesse, tá certo? E eu não estou aqui me utilizando ou me apropriando da filosofia marxista, não é? Embora o Marx ele tenha muita razão quando ele vai dizer lá no manifesto do Partido Comunista que as relações sociais, não é? Elas se resumiram a relações de interesse, de conflito de interesses. E isso é realidade, beleza? Isso é realidade. O Adam Smith também, lá no Iluminismo, ele também disse algo parecido, não é? Ele disse que tudo que o homem faz, ele faz buscando suprir-se a si mesmo. Toda a ação do homem é movida com o objetivo de trazer suprimento para si. Eu estou parafraseando ele. Beleza? Essa é a ideia que vai. A ideia dele é a ideia que vai dar a abertura então para a ideia de livre mercado, tá? Para a teoria do liberalismo econômico. Beleza? Mas voltando aqui. Então tudo que o homem faz, ele faz visando interesse. Certo? Ele faz visando interesse próprio. Então vamos pegar o homem aqui do mundo corporativo. Como ele está numa posição X, né? Que é a posição aqui do primeiro degrau no mundo corporativo, ele está aqui na base da pirâmide e o objetivo dele é chegar lá em cima, no topo, na presidência. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai ajudar o amigo a crescer, não é? Ele vai ser bondoso e generoso com todo mundo, ou ele vai se preparar. E quando ele está fazendo um curso, a cabeça dele está assim: eu tenho que ser melhor do que o outro. Eu estou me preparando para que se surja a oportunidade, eu estarei melhor preparado do que o outro. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Entendeu? E aí quais são os meios que as pessoas nesse mundo corporativo, eles vão usar para subir? Usa mentira? Usa mentira? Usa engano? Usa engano? Você já viu pessoa enganar para crescer na empresa? Não, ou isso é besteira, não existe. Conspira. Existe conspiração dentro da empresa para que boicotem um funcionário, caluniem um funcionário, enfim, uma conspiração que projete ali derrubar alguém para assumir o cargo dele, enfim. Isso existe no mundo corporativo ou é ilusão minha? Você percebe? Não é ilusão minha. Então, esse sistema corporativo, por causa do interesse dos homens, ele vai possibilitar aí uma série de coisas, tá certo? Possibilita a parte boa. A parte boa é que pelo seu mérito você pode crescer e isso é formidável. Ninguém está falando a respeito disso não, tá certo? Porque no mundo corporativo é assim mesmo, meu amigo. É leão contra leão e vamos lá. Só que agora, nós somos cristãos, né? Nós carregamos conosco o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos guiados pela justiça, nós somos pela busca do interesse do outro. É assim que funciona ou não? Espero que seja assim que funcione, não é? Então no mundo corporativo tem essa estrutura. O cara que está aqui, ele quer chegar aqui, mas como é que ele chega lá? Não importa o caminho que ele faz. Não importa, ele não quer saber. Ele não está muito preocupado com o caminho desde que ele suba. Entendeu? Ele não está preocupado muito com o caminho. Então ele vai ali enganar, ele vai mentir, ele vai conspirar, ele vai trair. Enfim, ele vai usar os seus ardis. Beleza? Um derruba o outro, um trai o outro. É aquela bagunça que dá até quebra-pau. Você já viu? Dá até barraco, quebra-pau, sai na mão. Eu já vi quebra-pau na empresa, a pessoa sai na mão. Por quê? Porque tem um conflito aqui de interesses. Tem um conflito de interesses. Agora, você está me perguntando, ô Eduardo, beleza, mas você chamou a gente aqui para você dar uma aula de mundo corporativo? Não estou entendendo, por que isso é um seminário de teologia e de repente você está falando sobre o mundo corporativo? Cara, é para mostrar para você
AM, entendeu? E que aconteceu aí no meio da igreja, velho. Vamos lá. Então, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. E deixa eu fazer uma pergunta para você. A igreja, a estrutura política da igreja. Estrutura política da igreja. Né? Quando a gente fala em estrutura eclesiástica, né? Das formas de governo da igreja, a gente também fala de estrutura política. A estrutura política da igreja, ela não parece semelhante a isso? Por exemplo, quem está na base da estrutura política da igreja? Né? Na base da estrutura política da igreja, vamos dizer assim, quais são os cargos? Quais são os cargos que a gente tem na igreja? Você sabe? Muda, né? Algumas igrejas mudam, mas a base geralmente é a mesma, não é? Vocês estão acompanhando, galera? Quero saber se você está acompanhando. Manda lá um joinha. Quem está me acompanhando aí, está entendendo a aula até agora, vai mandando joinha. Joinha, joinha, joinha. Vamos lá. Quero saber quem está entendendo. Vai mandando joinha aí. Depende, mas entendi. Isso aí, vamos assistir até o final. Voltou, mas está travando para mim. Gente, se está travando, é a sua conexão. Beleza? É a sua conexão. Dá uma olhada, porque assim, às vezes seu Wi-Fi está ligado. Tem alguém na Netflix? Tem alguém da sua família assistindo Netflix? Porque às vezes você está no seu quarto, e aí o seu irmão, sua mãe, seu pai está no Netflix. Gente, o Netflix puxa tudo, entendeu? A internet, ele puxa toda a banda larga. Então é difícil competir com o Netflix. O YouTube também puxa bastante, não é? Então, se você estiver sozinha em casa, dá uma olhada, Sirleide. Você que está dizendo que está ruim, né? Outras pessoas, se estiver ruim, dá uma olhada se você está sozinho em casa ou se tem mais gente dentro da sua casa. Se tiver mais gente, veja se eles estão usando a internet também. Porque se você tem uma internet de 2 megas e aí tiver 4 pessoas na sua casa e aí tiver 4 pessoas usando WhatsApp, Facebook, etc e tal, a sua internet então ela vai ser repartida, né, em 4 blocos de 500 kbps, não é? Meio mega. E isso vai dificultar bastante para você acompanhar o vídeo. Beleza, galera? Então não é um problema do Facebook, mas é um problema da sua conexão. Eu acho interessante que vocês façam o seguinte. Você pode, por exemplo, dá uma olhada se tem outros aparelhos ligados, mas não tem ninguém usando, desliga o Wi-Fi. Desliga o Wi-Fi e deixa só o seu celular ou o seu computador, onde você está usando, com a internet, beleza? Porque isso aí vai ajudar, porque quando você desligar os outros aparelhos, toda a sua internet então vai ser direcionada para o aparelho que você está usando para assistir o vídeo. Beleza, gente? Mas é isso aí. Vocês estão assistindo? Estão acompanhando? Quem estiver acompanhando, vamos lá. Dá o joinha que eu não vi, tá bom? Eu estava explicando para vocês a respeito da internet, então se vocês deram o joinha naquela hora eu não vi. Então eu quero ver muitos joinhas. Joinha, 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 joinha. Vamos lá, galera. Joinha, joinha, joinha. A Vivi. Cadê o sotaque, uai? É porta, não é porta. Daniele Oliveira, José Augusto, Vivi Vieira, Sirleide, Jefferson, Fernanda Gardênia, Meire. Oi, Meire, tudo bem? Isso aí, galera. Tô vendo joinhas lá, ó, vários joinhas. Muito bom. A Natália. Fala, Natália, tudo bem? Exato, Sirleide, ele usa tudo que estiver a favor dele, o alcance dele para acabar com o outro, né? É assim que funciona no mundo corporativo. Vamos lá, galera, vamos comentando a aula aí, o que você está achando, você está entendendo? Beleza, perfeitamente, show de bola. Vamos lá, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Vamos lá, um monte de coraçãozinho, galera, agora. Quero ver o coraçãozinho, coraçãozinho. É isso aí, galera. Vamos mandando coração, coração. Quanto mais você se envolve com o vídeo, comentando, dando joinha ou reagindo, né? Curtindo, mandando coração, carinhas, enfim. Quanto mais você interagir com o vídeo, melhor.
porque ele vai naquilo que a gente chama de engagement, envolvimento, né? Ele vai subir e vai ficar mais visível para mais pessoas, entendeu? Então é importante que você esteja sempre comentando, sempre curtindo, recomendando, vão marcando gente aí para aula. E é isso aí, galera. Show de bola. Super legal, Meire. Que bom que você está gostando. Que bom que você está gostando também, Amanda. É nóis. Show de bola. Eu também estou gostando. Eu imaginei que eu ia ficar mais travadão. Mas está saindo. Tá saindo. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Falei. Beleza, pastor. E aí, o que tem a ver com o mundo corporativo? A igreja. O que tem a igreja com o mundo corporativo? É o seguinte, galera. Dentro da igreja, a igreja que adotou esse modelo corporativo, ela também vai enfrentar os mesmos problemas. Beleza? Por exemplo, olha o que acontece aqui. A gente tem aqui na base da estrutura eclesiástica da igreja, quem a gente tem? Vamos colocar aí. Algumas igrejas tem o diácono, né? Tem o diácono, mas tem igreja que tem o cooperador. Vamos colocar aqui o cooperador, né? Cooperador. Tem algumas igrejas que tem o cooperador, né? A igreja mesmo que eu me converti, que era uma igreja pentecostal, ela era uma igreja que tinha essa estrutura eclesiástica, né? E era cooperador. Inclusive, cooperador foi o primeiro cargo que eu tive na igreja. Acho que 3 meses depois que eu me batizei, né? Eu fui consagrado a cooperador. Então, o cooperador, na primeira escala, então, nós temos o cooperador. Na segunda linha, quem nós temos aqui? Nós temos, vamos colocar o diácono, né? Vamos colocar DC. Nós temos o diácono. Então, o cooperador, diácono na segunda linha. Na terceira linha, quem a gente tem? Na terceira linha, a gente tem o presbítero, certo? A gente tem o presbítero na terceira linha, né? Aqui nessa linha. Vamos lá. Vou fazer bonitinho aqui para você entender melhor. Beleza? E na quarta linha? Quem a gente tem na quarta linha aqui? Na escala, né? Hierárquica da igreja, a gente tem lá o evangelista, não é? A gente tem o evangelista, na quarta linha, então, evangelista. E na última linha da igreja, dependendo da estrutura eclesiástica da sua igreja, nós temos aí o pastor, né? O pastor que é a autoridade máxima, o anjo da igreja, a voz de Deus, aquele que falou, tá falado, ninguém pode questionar, porque senão vai estar questionando Deus, né? Então, se você estiver questionando esse vídeo, cuidado, que eu sou pastor, viu? E olha lá, não mexe na menina dos olhos de Deus, não. Tô brincando, gente. Então é isso aí. Vamos lá. O que acontece na igreja? A igreja também assume esse tipo de estrutura fisiológica, beleza? E aí, assumindo essa mesma estrutura, a igreja também vai ficar exposta às mesmas mazelas, ok? As mesmas mazelas do mundo corporativo, tá certo? Por exemplo, quem entra em cooperador, se você é um cara que você deseja ser um pregador, você quer ser um pregador, você se converte e você assiste o Marco Feliciano, vamos ver outro, você assiste o David Wilkerson, ou melhor, vamos lá, você assiste um vídeo do YouTube reproduzindo o sermão do Jonathan Edwards. Uau! Show de bola! Ou então do George Whitefield, né? O príncipe dos pregadores ao ar livre, lá do século XVIII. Aí você ficou, nossa, que impressionante! O cara prega demais, show de bola, mas que coisa maravilhosa! Aí você então colocou no seu coração, você quer ser um pregador, certo? Aí você quer ser um pregador, aí você tá lá, papapá. Qual que é o caminho para você chegar até o púlpito da igreja? Aí você vai olhar, você vai começar a perceber na igreja que quem tem acesso ao púlpito da igreja é, geralmente, de presbítero, certo? De presbítero para cima. Então, de presbítero para cima, os caras vão ter aí acesso ao púlpito. Aí você, de repente, você começa então a descobrir quais são os meios para você subir, né, na escala hierárquica da sua igreja. Aí você, de repente, vai lá, descobre qual é o serviço do cooperador, pegar um copo, trocar uma água, arrumar as cadeiras da igreja, beleza. Aí você vai lá e começa a pegar os copinhos e pá, de repente seu pastor olhou para você e falou, cara, você vai ser cooperador. Aí vai lá e consagra você a cooperador.
E aí você, pô, cooperador legal, fica feliz, mas depois você fala, poxa, mas é presbítero, né? Presbítero, para pregar precisa ser presbítero. E aí você, puxa, o que faz um diácono? Porque antes do presbítero tem um diácono. Então, eu tenho que passar por esse caminho. Aí você imagina, conjecturas, possibilidades, aí você vai lá e... Vamos lá então, presbítero. Aí, mas primeiro tem que passar por diácono, né? Pelo diaconato. Aí você vai lá e pum! Vamos lá, vamos trabalhar. O que faz um diácono? Não, o diácono ele fica na porta, ele cuida da organização do culto, ele auxilia o pastor, passando envelope, enfim. Esse é o diácono atual, tá, gente? Eu não estou dizendo o diácono bíblico, porque o diácono bíblico é outra história. Então vamos lá. Aí você, beleza, você começou a ficar na porta, você começou a tomar conta das crianças lá que estavam atrapalhando o culto, e você começou a se desenvolver bem nisso, seu pastor olhou, você é cooperador, seu pastor achou legal, falou, cara, seguinte, vou promover você, entendeu? Eu vou te promover a diácono porque você foi muito bem aí como cooperador, beleza, está promovido. Foi promovido a diácono. Show de bola. Aí foi promovido a diácono. E aí você chama em diácono, todo feliz, cara, que legal, beleza, agora só falta um cargo para eu ser o presbítero, né? E aí você viu, poxa, o que faz o presbítero? Caramba, o presbítero, deixa eu ver o que ele faz, um presbítero. Pô, o presbítero ele fica sentado lá no púlpito. O presbítero fica sentado lá no púlpito e tem umas oportunidades de vez em quando. Mas o que mais faz um presbítero, velho? Me ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda aí, eu quero saber. O que mais faz um presbítero dentro de uma igreja evangélica? Qual a função de um presbítero? Vamos lá, galera, me ajuda aí. Me ajuda aí. Qual a função do presbítero? Quem está me acompanhando aí? Vamos lá, comenta lá. Me ajuda aí, que eu estou com dificuldade de descobrir qual é a função do presbítero. Quem souber, me ajuda. Qual a função do presbítero? Sua igreja tem presbítero? Hein? Vamos lá. Qual a função do presbítero? Vamos lá, gente. Substitui o pastor. Boa, Meire. Substitui o pastor, mas se o pastor for aqueles caras fominha, velho, não vai ter muita chance, né, de substituir o pastor. Se for um pastor que viaja mais, né, e tudo mais, auxilia o pastor, legal. É chamado para os churras no final do culto. O presbítero é chamado para os churras. Ah, mano, para de brincadeira. Vamos lá, gente. Qual a função do presbítero? Orientador, o Jonas colocou aqui. Auxilia o pastor. Presbítero cuida da casa dele primeiro e depois da igreja. Mas isso é só o presbítero, né, Adriana? Só o presbítero que cuida da casa dele primeiro e depois da igreja. O cooperador pode deixar a casa uma bagunça, o diácono também, né? Desculpa. Ajudam a resolver os conflitos na igreja. Certo. Cuida das famílias, Legal. Bom, beleza, obrigado pelos exemplos. Pessoal, é o seguinte, você percebe que a gente tem dificuldade de encontrar a localização do presbítero na igreja? Por que será? Por que será? A gente vai entender logo logo. Mas vamos supor que o diácono, ele serviu muito bem como diácono, ele avançou, ele, enfim, né, cuidou bem da porta, as oportunidades que ele teve, ele mandou muito bem. Aí o pastor olhou para ele e falou, cara, você mandou muito bem como diácono, você é fiel, você é sempre o primeiro a chegar, você é sempre o último a sair, você manda muito bem como diácono. É o seguinte, eu vou promover você, cara, vou promover você a presbítero. Aí o coração do diácono, que estava aqui na base, ele era membro da igreja, né? Era membro. Mas aí ele viu a pregação do George Whitefield, e aí então ele sonhou em se tornar um pregador, ele começou a desenhar a carreira dele, não é? Para que ele fosse um pregador. E aí então ele subiu para cooperador, trabalhou muito bem, foi promovido a diácono, trabalhou muito bem, e foi promovido a presbítero. E aí o coração dele acelerou, cara, porque o presbítero já tem oportunidade, né? O presbítero já vai ao púlpito, já tem a chance de dar um beijo na flor, né? Conforme algumas igrejas que dão oportunidade fazem. E aí
O cara se sente realizado. É a primeira vez que quando ele é consagrado a presbítero, ele vai lá, vai pro culto, o pastor dá a oportunidade para ele, e fala assim para ele, ó, querido, você tem a oportunidade agora de dar um beijo na flor. Vixe, o cara, nossa, fica uma alegria tremenda. Ele já preparou, velho, um esboço de 4 folhas. 4 folhas, 18 tópicos, não é? Para uma oportunidade de 5 minutos. E aí ele foi lá e na hora que ele chegou, ele não conseguiu falar o que ele queria, e deu tudo errado, porque não coube dentro do tempo, né, o que ele tinha preparado, que era uma mensagem muito, muito bacana, muito top. Aí ele falou, cara, presbítero tá legal, mas não me resolveu. Eu preciso ser pastor, porque é o pastor que tá lá todo domingo, toda quinta-feira, quarta-feira, independente do culto, né? Aí ele vai lá então, ele começa a sonhar em ser pastor, enfim. Gente, o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é, será que a estrutura bíblica da igreja, ela fomenta esse tipo de promoção e de hierarquia, esse tipo de estrutura meritocrática? Será que funciona assim dentro da igreja? Você tem uma escada de degraus para subir, e esses degraus eles vão te levando a posições políticas dentro da igreja. Será que funciona assim também? Outra coisa, né? Esse modelo, essa estrutura eclesiástica, ela fomenta inveja? Ela fomenta disputa entre pessoas? Disputa por cargo? Você já viu alguém, por exemplo, que serviu muito bem como diácono, tinha ele e mais 3 diáconos, aí surgiu uma vaga para presbítero, o cara não foi ungido a presbítero, mas o amigo dele foi, em vez dele ficar feliz, ele ficou triste. Ele falou, cara, era eu que estava mais preparado, era eu que merecia, né, essa posição. Enfim, você já viu isso acontecer já? Eu já vi, bastante vezes, né? Então, esse tipo de estrutura aqui, ela fomenta divisão, tá? Tem um presbítero lá que não tem oportunidade pelo pastor, ou até um segundo pastor, de repente, né, não é o pastor titular. Aí o cara fala, poxa vida, o pastor faz dessa forma, mas eu acho que deveria ser desse jeito, e os dois são pastores. Aí começa um conflito interno, enfim, racha a igreja, divide, né? Vixe, um monte de coisa acontece, não é? Então esse tipo de estrutura, será que ele é um modelo bíblico? Será? Então, eu gostaria que você agora, você abrisse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. É isso aí, ó, o pessoal aqui, ó. Já triste por ver esses conflitos, disse a Meire. Vixe, é verdade, acontece muita treta, o Armando disse. Complicado, é verdade, Tileide, muito complicado. Nunca tinha ouvido essa expressão. Que expressão, Jonas, que você nunca ouviu? Vamos lá, galera. Muita treta, né, Fernanda? Treta demais. É isso aí, galera, é muita treta. Treta demais. E vamos dar um joinha aí, gente. Vamos dar um joinha. Arrebenta com essa estrutura. Arrebenta com essa estrutura. Nós temos aí um espírito revolucionário no nosso meio, né, Gerfenson? Consegui. Isso aí, galera. Tem muita treta. Muita treta. É isso aí, galera. Ó, a bateria do meu tablet está acabando. Eu vou levantar aqui para pegar o meu carregador aqui. Beleza? Eu não vou desligar, não. Acompanha aí. E aí, galera, tá certinho aí? Deve ter dado uma caída, né? Porque eu desconectei. Quando eu desconectei o carregador do celular, ele deve ter dado uma caída
na chamada ao vivo, mas já voltou já. Mas é possível organizar a igreja sem uma estrutura como essa? Boa pergunta, Andréia. É possível organizar a igreja fora dessa estrutura? Com certeza é possível. E nem só é possível, mas é o que deve acontecer, né? É o que deve acontecer e a gente vai avaliar isso agora. Cadê? Deixa eu ver os comentários aqui. É isso aí, galera. O problema não está na estrutura. Então, qual que é o problema, Alisson? Ajuda a gente aí, compartilha com a gente. Qual que é o problema, então? Aí vamos ver se o Alisson ele vai chegar no cerne, né? Arrebentou já. Oi, arrebentou já. Vamos lá, Alisson, compartilha com a gente aí, então. Qual que é a sua ideia, Andréia, né? Vamos lá, pessoal, o que a gente deveria fazer, então? Como isso se resolve, não é? Como, então, a gente quebra essa estrutura que fomenta inveja, mentira, conspiração dentro da igreja, rachas, não é? Facções, enfim, como é que a gente quebra essa estrutura? A Gardênia falou aqui, e o chamado? Boa, Gardênia, e o chamado? Calma! Que calma, Alisson, tô com pressa, meu amigo, vamos lá! Exato, Vivi. O problema está nas pessoas que realmente não se deixam ser guiadas pelo Espírito Santo. Bacana. Que mais? A Fernanda colocou só os olhinhos. Necessidade. Não entendi, Jonas. Como assim necessidade? Explique-se melhor, meu filho. Vamos lá, galera. É possível quebrar? Qual a solução que você daria? Que tipo de solução você dá para nós resolvermos, né, esse problema aqui, sério? Acabei de chegar, perdi um pouco da aula. Beleza, Alisson. Mas aí, o Alisson, a pergunta aqui é que tipo de solução você daria, né, para quebrar, para romper com essa estrutura? Você disse aí talvez que o problema não está na estrutura, né? Então, onde é que você acha que está o problema? Vamos lá. Certo, galera? Galera, vamos lá, dando joinha, 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 coraçãozinho, 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 carinho de... Vamos lá, vamos lá. Vamos participar. Isso aí, joinha, 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 joinha. Ih, galera, vocês estão devagar demais, viu? Estão devagar demais. Eu quero ver solução, como é que a gente vai resolver esse trem aqui? Como é que a gente vai resolver essa treta? Ops, corrigindo, não deveria ser mérito. Ó... Não deveria ser mérito. A Adriana, ela compartilhou aqui com a gente. Show de bola, Adriana. Vamos lá, o que mais, gente? Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, gente. Vamos ler lá, então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Tá bom? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27, diz assim, ora... Vós sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E, individualmente, membros desse corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E, individualmente, membros deste corpo. Então, qual é o modelo estrutural que o apóstolo Paulo ele utiliza para se referir à igreja, né? Ele usa a estrutura do corpo, não é? Se você pegar aqui, por exemplo, capítulo 12, a partir do versículo 13, o Paulo ele vai dar uma explicação muito profunda a respeito disso. Ele vai falar que o corpo tem mão, o corpo ele tem olho, ele tem boca, ele tem pé, né? Então o Paulo ele vai falar sobre os diferentes membros do corpo. Se você pegar Romanos lá, capítulo 12, lá a partir do versículo 4, 5 e 6, vai falar exatamente isso, né? Que nós somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos membros uns dos outros. Então vamos lá, o que acontece aqui, gente? O que acontece é o seguinte,
Qual é o modelo bíblico, né? Estrutural. O modelo estrutural bíblico, gente, ele é funcional, tá? Ele é funcional, ok? Deixa eu explicar para você como é que funciona isso. Primeira coisa, na igreja primitiva, só tem diácono, são os cargos oficiais reconhecidos, digamos assim, diácono e presbítero, tá certo? Não tem evangelista, não tem pastor, não cooperador, não como título ou cargo, vamos dizer assim, não é? Paulo era um cooperador, o Lucas era um cooperador, o Pedro era um cooperador, todos aqueles que trabalhavam, né, ou trabalham pela promoção do reino, eles são cooperadores, tá certo? Então isso não é um cargo, é uma função daquele que coopera, tá certo? Agora diácono, né? Diácono, no grego, significa serviço, ou servo, né? Vem da palavra diaconia, serviço. Então, o diácono é aquele que serve, não é? Então, está relacionado à funcionalidade do corpo e não a uma estrutura política, uma estrutura hierárquica. Não é assim, né? É uma estrutura de funcionamento, certo? Então, qual que é a função do diácono na igreja primitiva? Deixa eu explicar para você entender melhor. Lá no capítulo 6 de Atos, vai ter um burburinho, né? Algumas viúvas gregas, elas vão começar a reclamar para os apóstolos, né? Vão levantar um clamor, aí, uma reclamação, um murmúrio, dizendo que na distribuição as viúvas judias estão sendo preferidas, não é? E as viúvas gregas estão sendo preteridas em relação às outras viúvas. Vale salientar, tá? Se você não sabe, as viúvas que se convertiam na igreja primitiva e elas não tinham filhos para sustentá-las, não tinham mais fonte de renda, não tinha como viver, não tinham meios de subsistência, quem as mantinha era a igreja, tá bom? A igreja fazia uma coleta, certo? Fazia uma arrecadação, os dízimos, as ofertas, as pessoas iam lá, vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, não é? Essas propriedades, essas fazendas e esses bens, eles eram distribuídos entre os mais necessitados, certo? Eles eram distribuídos entre os mais necessitados da igreja, tá? A igreja lá, ela não gastava o dinheiro com cortina, tá certo? Com festividade, com presentinho. Não era esse o objetivo da distribuição, tá? A distribuição do que entrava na igreja, ela era usada para promover o reino, para o sustento dos apóstolos, tá certo? Para o sustento dos apóstolos e dos líderes das igrejas locais, tá certo? E para o sustento dos necessitados, dos quais a viúva e o órfão eram os principais, tá? A viúva, o órfão, a gente pode colocar aí também os deficientes, tá bom? Então, eles eram de responsabilidade da igreja, a igreja que sustentava eles. Isso naquela época, tá bom, gente? Eu não estou nem condenando o modelo estrutural da igreja nesse sentido hoje, porque naquela época não tinha aposentadoria, não tinha INSS, enfim, não tinha jeito. A pessoa, quando ela completava uma idade que não dava mais para ela trabalhar, ou se ela era deficiente, ela era mendiga, não tinha outra opção, beleza? Então, os irmãos que se convertiam, né, e padeciam de alguma dessas situações, eles eram introduzidos dentro da lista da igreja daqueles membros, né, que não eram capacitados ao trabalho e viviam do sustento da igreja. O Paulo até manda para o Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola, uma lista, tá bom? Sobre quais são os requisitos para inscrever uma viúva dentro desse sistema, tá certo? Então não era qualquer viúva, não. Tinha que provar que era viúva verdadeira, casada uma só vez
e tinha que lavar os pés aos santos. Isso não é literal, tá bom, gente? Ela tinha que justificar a subsistência vinda por meio da igreja através do serviço para o reino, através do serviço aos apóstolos, pastores e enfim, aqueles que fossem responsáveis por levar o evangelho, tá? Então não pense que é oba-oba não, só ser viúva e a igreja sustenta. Não é assim que funciona não, tá bom? O primeiro princípio para o sustento da viúva no primeiro século eram os filhos, tá bom? Você lembra do texto que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, né? Para que te vá bem e para que prolongue os seus dias sobre a terra? Então, gente, esse mandamento, o que é honrar, né? Você obedecer, você estar submisso, sujeito aos pais, enfim. Nesse aspecto moral, vamos colocar assim, não é só isso, né? Honrar o teu pai e a tua mãe também é isso, mas sobretudo é sustentar o papai e a mamãe, tá certo? A estrutura judaica funcionava mais ou menos assim, tá bom? O pai sustentava os filhos os 20 primeiros anos deles, certo? Ou seja, o ônus do custo de vida de um ser humano em Israel de 0 a 20 anos eram dos pais, certo? Passou esse período, ele vai se custear sozinho, ok? Quando ele se tornar um adulto de 20, 21 anos, vamos dizer assim, para frente, ele vai pagar o custo da sua vida. Só que quando o pai dele completasse 60 anos, os últimos dias, vamos dizer assim, a aposentadoria dos pais eram, na verdade, fornecidas pelos filhos, tá bom? Era de responsabilidade dos filhos sustentar os pais. Então, esse honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra, justamente uma estrutura, tá bom? De subsidiação de idosos, certo? Então, por exemplo, se você honrar o teu pai e a tua mãe e sustentá-los, se você entrar dentro dessa estrutura, quando você for mais velho, você também prolongará os seus dias sobre a terra, porque você também vai ter filhos. E os teus filhos cuidarão de você quando você for mais velho. Entendeu? Então esse sistema de honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra, não tem nada de místico, não. Você obedece o papai e a mamãe, e aí Deus, que legal, e acrescenta anos de vida sobre você magicamente. Não é assim que funciona, não. Amém, irmão? Eu conheço aí um monte de gente que era obediente ao pai, obediente à mãe e morreu cedo. Morreu de câncer, morreu de atropelado, morreu de uma fatalidade. Você conhece alguém assim também? Que era bonzinho, obedecia o pai, obedecia a mãe, honrava o pai, honrava a mãe e morreu cedo? Entendeu? Morreu até primeiro que o pai e que a mãe? Então não é por aí não, tá certo? Então fica com essa explicação na sua cabeça. Então voltando. Qual que era a função do diácono? No capítulo 6, há o clamor das viúvas gregas, elas se sentem preteridas em relação às outras viúvas, né, as viúvas judias, e aí então o clamor chega até os apóstolos. Aí o Pedro, ele pensa, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de servir a mesa, de cuidar da repartição e da distribuição, e ainda cuidar do ministério da palavra, da oração, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte... Pedro chamou o povo e falou assim, separai-me para mim. Vocês vão separar aí. Na verdade, acho que ele fala, separe dentre vós, né? Separe dentre vós aí 7 homens. 7 homens, aí ele vai falar os requisitos desses homens, né? Tem que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, de bom testemunho. Eu não lembro exatamente se são esses aí, eu não lembro quais outros, tá bom? Mas ele vai dar os requisitos. E aí, esses homens, eles serão incumbidos de servir a mesa. De servir na distribuição, tá bom? Eles seriam responsáveis por servir a igreja. Então, servir no grego, diaconia, diácono, tá certo? O servo. Quem é o servo que serve? É o diácono, tá bom? Então, diácono não é um título, tá certo? Vamos dizer assim, é uma denominação funcional que caracteriza um membro do corpo da igreja que tem
a responsabilidade de servir à mesa, certo? Então, ser diácono é servir, ok? Ser diácono não é um título hierárquico, não é uma posição política dentro da igreja. Hoje é, tá certo? Hoje é, em alguns modelos estruturais é, mas na Bíblia não. Na Bíblia, o diácono é aquele que serve. Você não vai ver, por exemplo, na Bíblia, na igreja primitiva, os primeiros anos da igreja, os 300 primeiros anos da igreja, vamos dizer assim, que é o período que a gente chama da igreja primitiva, né? Você não vai ver ninguém que não serve tendo o título de diácono. Você não vai ver alguém sendo chamado de diácono dentro da igreja e esse cara fica parado na porta. Você não vai ver, entendeu? Porque não é a função do diácono. Por exemplo, uma das funções do diácono na igreja primitiva era a tesouraria. Você sabia que o tesoureiro da igreja primitiva eram os diáconos? Os diáconos eram responsáveis pela distribuição e, por fim, né, por guardar, organizar a renda da igreja. Então, eles eram os tesoureiros da igreja, certo? Então, olha o que é um diácono naquela época. Então, se a gente pegar a estrutura de um corpo, né, para representar a igreja corporativa a gente representou como um triângulo, a Bíblia representa como um corpo. Então vamos pegar aqui o corpo, né? Se a gente fosse falar quem é o diácono aqui, o diácono seria a mão, certo? Diácono. Vamos colocar o diácono seria a mão, beleza? E aí, quem seria o presbítero? Bom, o presbítero, a palavra no grego para presbítero e bispo, tá? Ambos, episcopos, né? Ou a palavra para presbítero, ela significa copastor, tá bom? Então, vamos lá. Presbítero, bispo e ancião na igreja primitiva, tudo se refere ao mesmo cargo, tá? É copastor. Copastor. Presbítero, o que significa presbítero? Copastor. O que significa bispo? Copastor. Qual a diferença entre bispo e presbítero? Nenhuma. Qual a diferença entre bispo, presbítero e ancião? Nenhuma. São cargos, quer dizer, são cargos não, são sinônimos, né? Presbítero, ancião e bispo são sinônimos, tá? Representa a mesma coisa, é copastor. Tá certo? Ancião era geralmente o líder da igreja, né? O líder da igreja é o presbítero, entendeu? E geralmente eles pegavam os mais velhos para serem presbíteros. Então, por isso o ancião, tá certo? Algumas igrejas eles conservam um modelo chamado de ancião, né? O líder da igreja. Não tem problema. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Qual que era o cargo do Pedro, por exemplo? O Pedro, ele era apóstolo ou ele era presbítero? Ele era apóstolo ou ele era presbítero? Então, algumas pessoas não sabem, mas o Pedro, ele era apóstolo, porque apóstolo é o enviado, tá? O apóstolo, Pedro, é aquele que foi enviado para representar o nome de Jesus, para pregar o evangelho como representante do Senhor Jesus, como testemunha ocular, tá bom? Da vida, obra, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a função do apóstolo, tá certo? Agora, o Pedro também era presbítero, tá bom? Se você pegar a primeira epístola, por exemplo, de Pedro, no capítulo 5 vai falar, o Pedro mesmo vai se denominar, eu sou presbítero como vocês, tá certo? Ele vai dirigir, ele vai escrever o capítulo 5, os primeiros versos, ele endereça aos presbíteros das igrejas, tá bom? E aí, então, ele vai se intitular, ele mesmo se intitula como presbítero. Então, percebe? O Pedro, ele não é pastor, ele não é bispo no sentido atual, não é apóstolo no sentido atual, ele é apóstolo, porque ele foi enviado, certo? Isso não é um título hierárquico, é uma função, ok? E ele é um presbítero. O que é um presbítero? Ele é um copastor. E por que copastor, gente? Porque só tem um pastor. Só tem um pastor. E o nome desse pastor é Jesus Cristo. Eu não sou pastor. Eu sou um copastor. Tá entendendo? Porque
as ovelhas que eu apacento não são minhas. Então o Pedro, por exemplo, quando ele fala na primeira epístola dele no capítulo 5, olha, você tomem cuidado do rebanho de Deus, etc e tal, eu sou presbítero como vocês, o Pedro ele vai dar os requisitos, né, de como nós devemos apacentar. E aí alguns dos requisitos ele fala, ó, vocês devem apacentar as ovelhas de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus, sem dominação, como exercendo controle sobre elas, né? Por quê? Porque as ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Jesus. Por que então eu sou um presbítero, um copastor? Porque essa é a minha função, ok? Por exemplo, se você pegar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. É excelente. Mas aí ele vai falar assim para o Timóteo, você está falando para o Timóteo, tá bom? Ele não está falando para todo mundo, ele não está falando para a gente isso. Olha, gente, quem aí deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não está falando para a gente, está falando para o Timóteo. Para o Timóteo perceber quem deseja o episcopado, que é o cargo, a função de bispo dentro da igreja. E aí ele vai falar assim, o Paulo, olha, então é o seguinte, você vai avaliar dentre os irmãos, e o irmão dentro da igreja que tiver esses requisitos, olha o requisito, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, não iracundo, de bom testemunho, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. E aí lá na lista de Tito, por exemplo, do capítulo 1, a partir do versículo 5 do livro de Tito, o apóstolo Paulo vai fazer uma lista, tanto vai falar disso no livro de Timóteo como no de Tito, que é uma das funções do presbítero, que é o líder da igreja, ele tem que ser apto a ensinar. Ele tem que ser poderoso na escritura, ele tem que ter a condição de convencer os contradizentes, entendeu? Ele tem que ter preparo para responder os contradizentes, ok? E guiar a igreja, ensinar a igreja. Ele tem que ser conduzido pela sã doutrina, pela justiça da palavra, certo? Então, quando Paulo dá para o Timóteo as características do presbítero, ele dá as características e as coordenadas de alguém que já exerce a função do presbitério. Porque é alguém que já ensina, é alguém que já é hospitaleiro, é alguém que já tem cuidado do rebanho, que é de bom testemunho, tá entendendo? Então o que o Timóteo, qual a função do Timóteo? A função do Timóteo é ir em Éfeso, vamos colocar assim, o Timóteo ou o Tito, de chegar em Creta, né, e promover diáconos, né, promover irmãos ao cargo de presbitério, não. É perceber quem tem o chamado, quem foi chamado por Deus para exercer aquela atividade. Você está entendendo? Porque presbítero, pastor, presbítero ou pastor, presbitério é chamado, ok? Presbitério é chamado, diaconato é chamado, é função, não é cargo. Quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Galera, joinha, vamos lá. Joinha, joinha, coraçãozinho, coraçãozinho, joinha, joinha, coraçãozinho, coraçãozinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Efésios, capítulo 4, versículo 6. E a gente já está indo para o final da aula aí, beleza, galera? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos pegar o versículo 7, para pegar a introdução. Efésios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa palavra dom no grego é carismatos, tá? Carismatos é dom da graça, é um presente, tá bom? Então, a graça foi concedida, foi dada. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom, do presente de Cristo, tá? E agora lá no versículo 11 diz assim: E ele mesmo quem? Ele, Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores
e mestres. Percebe? Não há promoção aqui. Quem dá esses oficiais para a igreja é Jesus. Ok? É Jesus quem chama. É Jesus quem coloca na igreja. Qual é a responsabilidade do Timóteo? O Timóteo é o líder designado para levantar obreiros oficiais dentro das igrejas. O que o Timóteo está procurando? Está procurando quem já é, para ele impor as mãos e reconhecer. O apóstolo Paulo fala para ele, olha, cara, toma cuidado, não imponhas as mãos sobre ninguém precipitadamente. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa tem que ter os requisitos funcionais, morais e funcionais, para estar apto ao cargo, vamos dizer assim, ao ofício pelo qual ele foi chamado, beleza? Então, a função do Timóteo, ou do obreiro, do Tito, por exemplo, que era implantador de igrejas, era reconhecer dentro da igreja quem tinha o chamado. Porque quem chama é Deus. Quem levanta é Deus. O homem reconhece, isso é fato, isso é verdade. Mas quem levanta é Deus. Então, o presbítero, quem é o presbítero? O presbítero, geralmente, ele é o líder da igreja, né? Ele é boca, ele é olho e ele é ouvido, tá? O presbítero, geralmente, ele é olho, ele é boca e ele é ouvido. A boca simboliza palavra, não é? Profecia dentro da igreja. O presbítero é o responsável pela profecia. Profecia não está associada apenas, tá bom, gente, a revelação de conhecimentos futuros, acontecimentos futuros. Não, tá bom? Aquele que profere a palavra, ele é o profeta da igreja. Na igreja primitiva é assim. Quem é o profeta da igreja? Aquele que profere a palavra. A profecia é a palavra, entendeu? Então quem profetiza geralmente é aquele que traz a palavra. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31 e versículo 14, vai falar que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, sobretudo o dom de profetizar, tá bom? Quando fala para você procurar o dom de profetizar, está dizendo para você ir atrás de quem profere a palavra. Porque o mais importante, em vez de você correr atrás de línguas, em vez de você correr atrás de curas, em vez de você correr atrás dos milagres, é você correr atrás de quem profetiza, ou de quem profere a palavra, tá certo? É importante que você entenda isso, que é o mais importante, é você procurar a palavra, que é a palavra que é apta para te instruir o homem de Deus em toda boa obra, para que seja apto para etc, 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 tá certo? Então, o presbítero, ele representa o olho, a boca e o ouvido, beleza? Vamos colocar o evangelista, né? O evangelista que é função também. O evangelista é aquele que leva a palavra, não é? Lá no livro de Romanos, do capítulo 10, salvo engano, o versículo 14 ao 15, está por ali, tá certo? O apóstolo Paulo vai falar, olha, vai falar sobre a pregação, né? E quão louvados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, não é? São os evangelistas, aqueles que vão anunciar o evangelho. Quem é o evangelista? O evangelista dentro da igreja é aquele que anuncia o evangelho, tá bom? É aquele que tem a função de evangelizar, tá? Não existe evangelista parado, tá bom? Criando lodo no banco da igreja, não tem, certo? Então, o evangelista é aquele que evangeliza. E não tem problema, o cara pode ser diácono e pode ser evangelista ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma função não anula a outra, entendeu? Não é um cargo. Por exemplo, se fosse um cargo, não dá para o cara ser diácono e ser evangelista ao mesmo tempo. Não é possível isso. Mas se você for pegar na Bíblia, por exemplo, no capítulo 6 de Atos, um dos diáconos levantados, ele chama Filipe. E aí lá no capítulo 8, esse Filipe é evangelista.
Entendeu? Ele está em Samaria anunciando as coisas maravilhosas do reino de Deus, pregando o evangelho, expulsando demônio, curando enfermos, etc. Então, ele é diácono, mas ele também é evangelista. Por quê? Porque isso é funcional. Isso é funcional, não é título. Não é cargo. Tá entendendo? Então você não vai encontrar dentro da estrutura eclesiástica da igreja primitiva cargos obsoletos. Você não vai encontrar. Por exemplo, hoje em dia, é muito comum, e eu falo isso com bastante respeito, tá certo? Eu falo isso com bastante respeito. Mas é muito comum a gente ver dentro das igrejas aquele púlpito, né, lotado de cadeira e lá sentado um monte de pastor. Um monte de pastor, evangelista, né? O que o cara faz? O cara vai pro culto e senta na cadeira. Entendeu? E aí de vez em quando o pastor presidente dá uma oportunidade para ele falar alguma coisa, o cara tem 5 minutos, mas o cargo do cara resume-se a isso, velho. E aí ele foi consagrado a evangelista. Por quê? Porque ele serviu muito bem como presbítero, foi fiel, papapá, e aí ele foi consagrado evangelista. Tipo, ele não é evangelista, ele não evangeliza. Entendeu? Ele não sai na rua evangelizando. Entendeu? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitos missionários, né? A gente tem missionário tal, meu nome é missionário tal, missionária tal, missionário, mas o cara não sai do quintal, não anuncia o evangelho para os vizinhos. Entendeu? Missionário é evangelista. É aquele que vai levar o evangelho, vai levar as boas novas, não é aquele que leva, o portador das boas novas, é o evangelista, aquele que... A palavra evangelista, gente, está muito associada com os pés, tá bom? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, etc. Os evangelistas são aqueles que vão, aqueles que caminham e anunciam o evangelho enquanto estão indo. Esses são os evangelistas. De certo modo, todos nós devemos ser evangelistas. Aí o que acontece? Nessa estrutura corporativa aqui, a gente vai ter, por exemplo, diáconos que não servem, né? Diáconos que não servem. O cara vai para a igreja, fica na porta da igreja e vai para casa. A gente vai ter até pastor. A gente vai ter pastor que não pastoreia. Entendeu? Pastor é quem pastoreia. Pastor é quem ora pelas ovelhas. Pastor é quem direciona as ovelhas da palavra. É uma função. É o presbítero. É o copastor. É uma função. É funcional o negócio. Não é hierárquico. Você está entendendo onde eu quero chegar? Agora, você pega aqui, por exemplo, o evangelista. Certo? Você pega aqui o evangelista. O evangelista é o pé, o diácono é a mão, o presbítero são os olhos, bocas enfim, você entendeu? Quem é mais importante aqui? Quem é mais importante, o pé ou a mão? Quem é mais importante, o pé ou a mão? Olha aí para o seu pé. Olha aí para o seu pé e olha aí para a sua mão. Quem é mais importante? É o seu pé ou a sua mão? Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa e você precisou optar. Né? Você optar pela sua mão ou pelo seu pé. Por qual você optaria? Se você optasse pela sua mão, teria que arrancar fora o seu pé. Se optasse pelo seu pé, você teria que arrancar fora a sua mão. Qual você prefere arrancar fora? Vamos lá, arranca fora aí. Qual que você quer arrancar fora? Você prefere ficar sem o pé ou você prefere ficar sem a mão? Escolhe aí. Ou então, quem sabe, o que você prefere? Arrancar um olho ou arrancar um braço? O que você acha melhor? Viver sem um olho ou viver sem um braço? Vamos lá, gente, coisa simples. O que você prefere? Você prefere ser surdo ou você prefere ser mudo? E aí? Você prefere ser paralítico ou você prefere ser cego? Escolhe aí, querido. Você percebe? Não dá para escolher. Gente, o que é mais importante? Visão ou audição? Os dois. Os dois. O que é mais importante? Enxergar ou andar? Os dois. O que é mais importante? Firmar o pé, caminhar ou pegar? Cara, os dois. O que você prefere? A mão ou o pé? Os dois. Os dois são importantes. Qual é mais importante para o corpo? Os dois. Você entende? Essa estrutura concede privilégios. Essa estrutura concede privilégios. Essa estrutura não. Essa estrutura todo mundo é igual. De qualquer cristão até o presbítero, que é o pastor da igreja. Todos são iguais. A mão não é melhor que o pé. O olho não é melhor que a boca. A boca não é melhor que a mão. Você está entendendo isso?
Então, assim, na estrutura eclesiástica, no modelo bíblico, meu amigo, a realidade é outra. A realidade é outra. Agora, isso não quer dizer que não existe uma estrutura política dentro da igreja. Existe. Existe uma estrutura política. Por exemplo, existem cargos de autoridade dentro da igreja? Claro que existe. Não vamos ser também sem noção a respeito disso, não é? O Paulo mesmo ele fala para as igrejas, vocês preferem que eu vou aí tranquilinho, em paz, ou vocês preferem que eu vou aí com vara? Né? Vocês querem que eu demonstre minha autoridade sobre vocês? Então, o Paulo tinha autoridade? Paulo tinha autoridade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Nós devemos obedecer aos nossos pastores, mas o pastor, gente, não é igual. Quer dizer, não é melhor e nem maior do que os outros, certo? O pastor, ele é um igual, certo? Ele é uma ovelha também, mas a função dele é uma função de liderança. Entendeu? A função dele é uma função de liderança. Então, nesse sentido, as ovelhas devem sim se sujeitar ao cajado do pastor, tá certo? Mas do pastor que é co-pastor, ok? Então, se sujeite ao co-pastor. Porque o co-pastor que pastoreia para Jesus, esse aí é o pastor bíblico. Então, se você está sujeito a um pastor que ele é um co-pastor, que ele está debaixo do cajado de Cristo, você pode se sujeitar a ele sem problemas. Agora, se esse pastor, ele não está sujeito ao cajado de Cristo, ele não está sujeito às Escrituras, cara, raspa fora. Rapa fora, na verdade, raspa. Rapa fora, porque esse aí é o lobo, cuidado, né? Esse é o salteador, conforme diz a Bíblia lá em João capítulo 10. Então você tem que avaliar se o seu líder está debaixo da estrutura bíblica, certo? Se o pastor ele segue o cajado de Cristo, se ele é de fato um co-pastor, se ele apacenta para Jesus ou não, ok? Então, essa é a grande diferença. Agora, olha que interessante. O evangelista, dá para ele falar assim, o pé falar assim, nossa, meu sonho é ser mão. Nossa, mas eu tenho um sonho de ser mão. Nossa, meu sonho, minha ambição na vida é ser mão. Dá para ele fazer isso? Dá? Se o pé se esforçar muito, o pé consegue ser mão? Claro que não. É claro que não. O olho pode dizer assim, nossa, mas o meu sonho era ser boca. O olho falando, meu sonho era ser boca. Tem fundamento? E não tem fundamento. Entendeu? Então o que acontece? Aqui dentro, qual o papel do cristão? Aqui dentro, qual o papel do cristão e qual a ambição do cristão? A ambição do cristão que é pé, é aprender a ser um pé melhor. É aprender a ser um pé melhor por quê? Para ele? Não, porque o pé leva o corpo. Então, aqui dentro desse modelo estrutural, o objetivo do pé é ser um pé melhor para o corpo. Entendeu? Aqui nessa estrutura, o objetivo da mão é ser uma mão melhor para o corpo, do olho, ser um olho melhor para o corpo, e por aí vai, certo? Então, qual que é o objetivo e a perspectiva de cada membro do corpo? É funcionar cada vez melhor, por causa do corpo, com o objetivo de promover o corpo, não a si próprio, mas de promover o corpo, tá certo? A cabeça, que é, de fato, Jesus Cristo, a cabeça que é Cristo, ele sim pensa nos membros. É a cabeça que pensa em alimentar o corpo, é a cabeça que controla. Por exemplo, todo movimento que o nosso corpo faz, ele faz em resposta a comandos cerebrais, certo? O cérebro dispara pelo corpo neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores são como se fossem impulsos elétricos que eles passam pelos nossos nervos, eles levam o comando do cérebro, certo, para os membros. Então, quando eu mexo meu dedo, por exemplo, a ordem vem do cérebro. O cérebro comanda tudo. E o cérebro, a cabeça da igreja, é Cristo. Quem se preocupa com os membros? É Jesus, certo? Qual a preocupação dos membros? A preocupação dos membros é funcionar bem para o corpo. Qual o objetivo do membro?
O objetivo do membro é ajudar o corpo, promover o corpo, sustentar o pé, sustentar o corpo, entendeu? Então é assim que funciona. Os membros trabalham para o corpo e não para si. Quem trabalha para o corpo? Todos os membros. Quem cuida do corpo? Cabeça. A cabeça sabe que o corpo tem fome? A cabeça sabe que o corpo tem sede? A cabeça sabe quando o corpo está cansado? Então quem dá a dinâmica do corpo? Quem dá a dinâmica do corpo é Cristo. Então qual a função do pé? A função do pé é andar. A função da mão, pegar. A função do olho é ver. A função do ouvido é ouvir. Da boca, é falar, comer. Enfim, né? São as funcionalidades de cada membro. Então, o que é melhor disso aqui? Não, é impossível que um pé se torne mão. Ou que mão se torne pé. Ou que braço se torne perna. Ou que olho se torne boca. É impossível que isso aconteça. Certo? Então, qual é o objetivo de cada cristão em relação à sua vocação? É descobrir que parte do corpo ele é. Que parte do corpo você é, meu irmão? Você é olho? Você é boca? Você é mão? Você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir qual é a sua parte no corpo. Você precisa descobrir qual é o tipo de função que você foi chamado por Cristo para desempenhar no corpo. Certo? E como você vai saber isso? Você vai saber disso através de um relacionamento íntimo com Jesus. Quando você está bem ligado ao corpo, certo? Quando você está bem ajustado ao corpo e você recebe comandos direto da cabeça, quando você tem intimidade com Jesus, você descobre qual é a sua função. Por quê? Porque quem usa o membro é a cabeça. Então você não tem que ficar muito preocupado com o que você vai fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer na igreja? Qual a minha função na igreja? Você não precisa ficar preocupado em relação ao que você vai fazer. Mas você tem que ficar preocupado. É como a cabeça vai te usar. Como a cabeça vai te usar? É diferente. Você percebe que a direção quem dá não é você. Não é você. A prerrogativa da função não está em você. Está na cabeça. É a cabeça que guia. É a cabeça quem conduz. É a cabeça quem dirige. É a cabeça quem dá a dinâmica para o corpo. Então, se você estiver ajustado ao corpo, bem ajustado, e estiver com um relacionamento íntimo com Jesus, você vai ser conduzido por Ele. Você não precisa nem ficar preocupado. A sua preocupação não é o que você vai fazer. A sua preocupação é em manter o seu relacionamento íntimo com Jesus, em manter a sua espiritualidade saudável, em estar debaixo da autoridade do Cristo vivo, em estar vivendo as Escrituras, estar observando, aprendendo mais da palavra, viver uma vida de oração, viver uma vida de jejum, viver uma vida de entrega a Deus. Essa é a única maneira da igreja viver o verdadeiro modelo estrutural bíblico. Beleza, galera? Nesse modelo aqui não tem disputa. Nesse modelo aqui tem cooperação, certo? Nesse modelo aqui tem cooperação. Os membros cooperam entre si para a funcionalidade do corpo. A mão não tem inveja do pé. O pé não tem inveja da cabeça. Entendeu? É todo mundo igual, velho. Esse modelo não. Esse modelo propicia mentira, traição, facção, inveja, divisão. Agora, se você se enxerga como parte do corpo, você pensa em dividir o corpo? Se você olha para você, você sabe que você é braço. Você pensa em dividir o corpo? O que é um braço sem um corpo? O braço morre. Tá entendendo? Então, assim, se você faz parte do corpo, você quer somar para o corpo. Você não quer desintegrá-lo, ok? Hoje é muito comum dentro das igrejas a autofagia. O que é autofagia? Autofagia é um termo que explica sobre o canibalismo, né? O canibalismo de si mesmo, o cara que come os seus próprios membros. Isso é autofagia, né? Comer os seus próprios membros. Então hoje a igreja, quando ela disputa entre si, quando um irmão engole o outro, isso é autofagia. Um tá comendo o próprio membro, entendeu? Agora, a Bíblia diz, ninguém nunca fez mal para o próprio corpo. Antes cuida e o sustenta, etc. Está lá em Efésios capítulo 5. Então, quando nós enxergamos que a igreja é um corpo e que eu faço parte como membro deste corpo, então, o que acontece? A minha visão, ela muda em relação ao próprio corpo. Por exemplo,
A mão, se ela faz parte do corpo e o dedo é deficiente, a mão, ela não vai ficar criticando o dedo deficiente. Entendeu? Os outros dedos, eles vão fazer um esforço maior para suprir a ausência daquele membro. Quando algum membro dentro do corpo ele está doente, como o pé, por exemplo, ele fica doente, todo o corpo padece. Assim funciona dentro da igreja, que funciona dentro dessa estrutura organizacional, certo? Quando um membro está passando dificuldades, quando um membro está com alguma deficiência em algum momento, o corpo inteiro se move para sanar aquele problema. Ninguém fica falando do pé assim, ó, caralho, esse pé não presta, mas que droga, vou arrancar essa porcaria desse pé fora. Gente, existe isso? Não existe isso. Agora, quando a igreja se enxerga como corpo, a igreja se enxerga como família, entendeu? E então, nós trabalhamos como agentes de cura para os membros doentes. E não como juízes, decapitadores, né? Enfim, inquisidores, não. A gente trabalha para a cura do corpo. Então, assim, ninguém fala mal de si mesmo. Então, quando o cara fala mal da própria igreja, no primeiro momento, ele já nem faz parte daquela igreja. Viu? Quando alguém fala mal da própria igreja, nem sabe, mas nem faz parte mais daquela igreja. Ele frequenta os cultos, mas não faz parte do corpo daquela igreja. Porque quem faz parte da igreja de Cristo não fala mal dela. Quando vê uma deficiência nela, ele vai lá e cura, ele leva remédio, ele leva para o médico, ele cuida daquele membro que tá enfermo. Ele cuida do corpo, ok? Outra coisa, pra gente encerrar aqui, eu nem sei que horas que é, mas quando você tem uma parte do corpo que é deficiente, né? Ou uma parte do corpo que você não gosta, que não funciona bem, que não é modelo, você cobre ela, ou você sai mostrando ela para todo mundo? Gente, olha que parte feia do meu corpo, gente, essa parte aqui é deficiente, gente, aqui, nossa, não está funcionando direito. É assim que você faz? Não. O que você faz? Você encobre. Ok? Eu mesmo, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu era muito magro. Muito magro, né? Agora, a Gardênia tem me feito muito bem, e graças a Deus por isso. Mas naquela época eu era magricela, né? E aí eu tinha muita vergonha de ir pra praia, por exemplo, e tirar a camiseta. Então eu era aquele cara que ia pra praia, velho, e ficava de shorts e camiseta. Se pudesse, de manga comprida e calça comprida. Mas não podia porque minha mãe brigava. Mas o meu objetivo era encobrir aquilo que eu achava que não era apresentável. Agora, por outro lado, o meu olho. Eu sempre gostei muito do meu olho. Por que será? Eu sempre gostei de mostrar muito o meu olho, né? Porque é uma parte do meu corpo que eu gosto bastante. Então eu sempre procurei mostrar o meu olho. Pastor, o que você está querendo explicar com isso? Irmãos, nós ocultamos as partes que precisam de cuidados médicos, certo? Nós não saímos por aí expondo as partes do corpo que estão padecendo. Não, a gente esconde, a gente oculta, beleza? Essas coisas, elas se tratam internamente. Você sozinho, você tira a sua camiseta lá, então você revela a sua magreza, suas canelas finas, enfim, né? De manhã você acorda com aquele cabelo lá, nossa, vergonha de sair na rua assim, mas você sozinho em casa, beleza, você fica de boa. Não é assim? Não é assim que funciona. Então, quando você está com o corpo sozinho, aí você vai tratar. Não é? Aí você expõe, mas você expõe para remediar e você expõe internamente, certo? Agora, quem fala mal do próprio corpo, na verdade, já não faz mais parte dele. Você entendeu? E esse é um modelo que fomenta com que as pessoas falem mal. Seus pastores, seus líderes, porque ele vê inveja, ele vê conspiração, ele vê disputa política. Agora nesse modelo aqui não, tá? Esse modelo aqui é uma família. Esse modelo aqui é um modelo bíblico desenhado por Deus e planejado por Deus para que nós vivêssemos. Amém, galera? É isso aí. O que vocês acharam da aula? Vamos lá, comenta aqui, eu quero ver. Já tem bastante gente assistindo a aula. Eu pensei que eu estava falando sozinho.
Você gostou da aula? Você acha que foi legal? Você compartilharia essa aula? E aí, o que você me diz, né? Você curtiu? Vamos lá. Quem curtiu vai mandando aí um joinha, parabéns. É isso aí, galera. Armando Neto, aula top demais. Vamos lá, que eu vou ler os comentários de vocês. Vamos lá. Jonas, curti demais. Ivani Trindade, amei. Nossa, saudade de você, irmã. Ivani, que Deus abençoe. Glória a Deus. Wesley Rimar, nossa, Wesley. Oi, pastor. Oi, Eduardo. Cheguei agora. Foi muito boa. Pastor Washington, maravilha, pastor. Sueli Silva Fonseca, paz do Senhor, meu irmão, Sueli. Foi muito top, muito bom, que bênção. A Tatiane, legal. O Gerfenson, parabéns, obrigado, Du. O irmão Jorge, muito bom, pastor. A paz do Senhor, Jorge, como é que você tá? Irmã Raquel, que Deus abençoe vocês, viu? Paulo Eduardo. Paulinho. Saudade do Senhor, meu irmão, você tá bom? Deus abençoe, viu? Dá um abraço aí na Kathleen, na família. Alisson Araújo, faça um canal no YouTube, arrume um editor que vai ficar sensacional. Alisson, cara, eu sou péssimo nisso, eu preciso de alguém para me ajudar, né? Eu até tenho um pouquinho de conteúdo para transmitir para as pessoas, mas eu tenho dificuldade com isso, entendeu? De me promover, né? Eu tenho dificuldade em me promover. E eu também tenho dificuldade com edição de vídeo. Cara, eu já assisti um monte de tutorial, eu não aprendo. Deixa eu ver. A Tatiane. Eu estou dormindo, mas o Marco está assistindo. Mas se você está dormindo, como que você está comentando? Raquel Ramalho. Você arrasa, pastor. Saudade demais, minha irmã. Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Gardênia Miranda, essa é suspeita, né? Aula top demais. Ó, o Sanzio! A paz do Senhor, meu irmão Sanzio, como é que você tá? Muito bom a aula. Thiago Garcia, foi tremendo. Deus abençoe, Thiago. Glória a Deus. Que bom, gente. É isso aí. Vamos lá, agora pra gente encerrar. Vamos aí, então, mandando aí um monte de like, coraçãozinho e a carinha assim, ó. Vamos lá, então, um monte de like, coraçãozinho e a carinha de surpresa. Vamos lá, pra gente encerrar. Glória a Deus. Isso aí mesmo, Amanda. Quem fala mal do próprio corpo, quem fala mal do corpo, não faz parte dele. Isso é exato, entendeu? O cara que ele tá no corpo, ok? E ele descobre os problemas do corpo, porque, gente, a gente não é besta, amém? Você congregando numa igreja aí 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você descobre os erros, não tem jeito. Às vezes você fica enamorado, né, naqueles primeiros momentos, você fica apaixonado pela igreja e é tudo muito maravilha, e tudo pá, mas passa um tempinho lá, você começa a descobrir os erros, né? A diferença de quem faz parte do corpo para quem não faz é que quem não faz parte do corpo começa a falar mal, ele começa a criticar, devia fazer daquele jeito, isso tá errado, isso aí tá ruim. Agora, quem faz parte do corpo, ele vê o problema, gente, ele vê, ele não é besta, ele vê o problema, mas o que ele faz? Ele fala, poxa, precisa melhorar naquela área, não, naquela área ele é deficiente, precisa melhorar. Olha, aquela situação, aquela área ali, ela precisa de um remendo, precisa melhorar, aquilo... Entendeu? Então, é isso. Claro, em primeiro lugar, ele ora, né? Ele ora pela igreja dele, ele ora pelos irmãos, ele ora pelo pastor, né? Mas isso é fundamental, gente, não falar mal do próprio corpo, amém? Quem faz parte do corpo não expõe suas feridas, não expõe suas mazelas publicamente, entendeu? Então toma cuidado, viu? Toma cuidado quando você vê um irmão que ele é muito juiz. Sabe aquele irmão que só sabe meter o pau na igreja? E quando eu digo a sua igreja, gente, eu não estou dizendo uma igreja não, tá? Por exemplo, a minha igreja é Vida com Cristo, mas
A igreja Vida com Cristo não é a minha igreja. A minha igreja é a igreja de Cristo. Se você é da igreja de Cristo, meu amigo, você é da minha igreja. Sendo você da Vida com Cristo, sendo você da Paz e Vida, sendo você da Assembleia de Deus, sendo você da Presbiteriana, da Metodista, enfim. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é minha igreja. Então eu jamais vou falar mal de você. Eu jamais vou entrar... Você nunca vai ver no meu Facebook. Nunca vai ver no meu Facebook eu falando mal de alguma denominação evangélica. Nunca. Nunca, nem da Nicarágua. Nem da Nicarágua. Vamos supor um dia eu fazendo um post denunciando a Nicarágua. Aí eu vou lá, denuncia a Nicarágua. Nicarágua não presta, uma igreja de mercenários, etc, etc e tal. E aí, por exemplo, uma pessoa, vamos supor o meu padrasto. Meu padrasto ele não gosta muito de cristão, né? Ele não gosta muito de crente. E tem lá os seus motivos, né? Infelizmente, mau testemunho. Mas eu coloco lá um post no meu Facebook. Enfim, arrebentando com a Nicarágua. Quando ele vê aquele comentário, ele lê aquele comentário, aquilo vai agregar para ele? Aquilo vai trazer ele para mais perto de Jesus? Ou vai afastar ainda mais ele? Porque ele vai olhar e vai falar, não, tá vendo? Não, bem que eu falo, crente não presta, tá vendo? Tudo ladrão, tudo mercenário. Porque ele não vai saber diferenciar a Nicarágua do corpo de Cristo. Você tá entendendo? Então você tem que tomar esse cuidado, irmão. Tem que ser sábio. Você não pode sair espalhando tudo a bel prazer, sem refletir, sem raciocinar, porque outras pessoas vão sofrer o resultado das suas atitudes irrefletidas. Entendeu? Então tome muito cuidado quando você profeta, inconformado, que se julga, né? Um juiz, um Isaías, um Jeremias da nova era. Toma cuidado quando você for expor as feridas da igreja, porque a igreja pode estar doente, viu? Mas ainda assim ela é a igreja do Senhor. Tome cuidado, porque você pode avaliar, e sim, você vai saber qual é a igreja de Cristo e qual não é a igreja de Cristo. Mas quando você falar mal da igreja que não é de Cristo, mas que as pessoas pensam que é de Cristo, você estará falando mal da igreja de Cristo. Então tome muito cuidado, beleza? É isso aí, galera. Já cansei, já. Então aqui, amor, vamos fazer o canal. Quando vai ser a próxima aula? Todo dia tem? Todo dia tem? Não, não tem todo dia, não é? Isso aqui, gente, faz parte de um seminário, tá bom? Teológico, que a gente tem online. Em breve, ó, quem tiver interesse em participar do nosso seminário, porque hoje está publicamente, tá certo? Hoje eu publiquei para todo mundo, fiz uma transmissão ao vivo, mas as aulas elas vão ficar restritas e particulares, tá bom? Então quem tiver interesse em fazer o seminário online, é só você procurar a Amanda, tá bom? A Amanda Fabrini, que está aí nos comentários. Comenta aí, Amanda, procura eu, tá bom? É só você procurar a Amanda Fabrini, você pode mandar uma mensagem para ela no privado, tá bom? E a gente está preparando ainda a primeira turma, tá certo? Assim que nós tivermos, então, a perspectiva de quando essa turma irá começar, as aulas elas vão funcionar nesse mesmo formato, tá bom? Então, assim que as aulas forem começar, a Amanda ela vai anunciar, vai notificar, você vai explicar a estrutura de como funciona e tal. Beleza, galera? É isso aí. É hora de dar tchau? É hora de dar tchau? Beleza, Alisson, eu procuro você depois então, viu? Gente, muito obrigado por terem acompanhado a transmissão até aqui, viu? Pra mim foi uma quebra de paradigma, eu nunca fiz nada assim parecido, confesso que eu até me senti à vontade, eu pensei que eu ia ficar com mais medo, vamos dizer assim, mais travado, né? Mas até que eu acho que eu consegui falar bem, né? O que vocês dizem? Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Quem tiver interesse em participar do seminário online, você vai entrar em contato com a Amanda Fabrini, ou pode me procurar, se você não conseguir achar o contato dela, embora nós já colocaram nos comentários, tá bom? Você pode mandar uma mensagem para mim também, tá certo? E que Deus abençoe você, tenha um final de semana maravilhoso, procure conhecimento da palavra, procure viver uma vida mais íntima com o Senhor, viu? E seja útil, viu? Seja útil no reino. O reino precisa de pessoas úteis, tá bom? E no mais, busque conhecimento. Busque conhecimento, porque o nosso lema
no Seminário Ictus é conhecendo mais para servir melhor. Conhecendo mais para servir melhor. Queridos, Deus abençoe, um abraço, eu amo vocês e até a próxima! Falou! Deus abençoe!